A noite prometia uma conversa leve, em uma entrevista fictícia, criada para entretenimento do público e para gerar um debate político. Por favor, depois que você ouvir tudo o que foi dito, comente se você acha que Nicolas se deu bem ou Sabrina Sato foi melhor. De um lado, Sabrina Sato, apresentadora carismática, ex-integrante do Pânico e referência no entretenimento brasileiro. Do outro, Nicolas Ferreira, um dos políticos mais populares da nova geração conservadora. A proposta da Globo era clara: criar um ambiente descontraído, quase como uma conversa de amigos, mas com momentos estratégicos para provocar reflexões. Diferente de outros programas, dessa vez não haveria embates acalorados ou armadilhas para desmoralizar Nicolas. A emissora queria que a audiência tirasse suas próprias conclusões. Nos bastidores, a produção sabia que Sabrina Sato não era uma jornalista política tradicional. Seu estilo era leve, espontâneo e bem-humorado. Isso ajudaria a criar um clima amigável, evitando que a entrevista se transformasse em um confronto polarizado. O objetivo era fazer perguntas que abordassem questões como cultura, juventude, comportamento e política, mas sem parecer um interrogatório. O cenário era moderno e elegante, com tons neutros e iluminação suave. Tudo pensado para que a conversa fluísse naturalmente. O programa começou com um tom animado. Sabrina entrou sorrindo, cumprimentando a plateia, e se sentou na poltrona ao lado de uma mesa de centro, onde 2 xícaras de café esperavam. Boa noite, gente! Hoje temos um convidado muito especial. Ele é jovem, polêmico, inteligente e tem dado muito o que falar. Algumas pessoas amam, outras discordam dele, mas todo mundo quer ouvir o que ele tem a dizer. Senhoras e senhores, recebam Nicolas Ferreira. A plateia aplaudiu, com uma mistura de entusiasmo e curiosidade. Nicolas entrou no palco tranquilo e sorridente, vestindo um blazer azul e camisa clara. Ele cumprimentou Sabrina com um aperto de mão e um abraço leve, demonstrando simpatia. Sabrina olhou para ele e brincou. Nicolas, bem-vindo. Você está preparado? Porque eu sou curiosa e quero perguntar de tudo. Nicolas riu. Sabrina, eu sei que você não poupa ninguém, mas eu gosto de boas perguntas. Então, manda ver. A plateia riu e a conversa começou. Sabrina pegou sua ficha de perguntas e disse: Olha, eu vejo que você é muito popular nas redes sociais, tem milhões de seguidores e sua galera te defende com unhas e dentes. Mas ao mesmo tempo, tem gente que não gosta muito das suas opiniões. Você acha que às vezes seu jeito de falar pode afastar algumas pessoas? Nicolas respirou fundo antes de responder. Sabrina, eu acho que falar a verdade sempre vai incomodar alguém, mas eu prefiro ser transparente do que tentar agradar todo mundo. Hoje, as pessoas não querem mais políticos que falam bonito, mas sim alguém que diga o que realmente pensa. A plateia reagiu com um leve burburinho. Sabrina assentiu, cruzou as pernas e rebateu com naturalidade. Mas Nicolas, você é um cara novo, tem uma carreira toda pela frente. Você nunca pensa que no futuro pode mudar algumas opiniões? Nicolas sorriu. Com certeza, todo mundo evolui e aprende. Mas mudar de opinião por amadurecimento é diferente de mudar só para ser aceito. Eu prefiro ser fiel aos meus princípios. A plateia aplaudiu discretamente. Sabrina pegou outra pergunta e seguiu com o tom leve. Agora eu quero falar de um tema polêmico, mas de um jeito diferente. Eu vejo muita gente dizendo que o Brasil está muito dividido, que todo mundo briga por política o tempo todo. Você sente que a gente perdeu a capacidade de conversar? Nicolas inclinou-se um pouco para frente, mostrando interesse. Sabrina, eu acho que a gente ainda sabe conversar, mas tem muita gente que não quer o diálogo de verdade. Hoje, discordar virou sinônimo de odiar. Mas não precisa ser assim. Podemos ter opiniões diferentes e ainda assim nos respeitarmos. A plateia reagiu positivamente. Sabrina sorriu, satisfeita com a resposta. Eu gosto disso, Nicolas. Porque no fim das contas todo mundo quer um Brasil melhor, né? Só que cada um tem um jeito de pensar. Mas me diz uma coisa, como você imagina o Brasil daqui a 20 anos? Nicolas pensou por um instante antes de responder.
Sabrina, eu espero que o Brasil seja um país mais livre, onde as pessoas possam falar o que pensam sem medo, onde a corrupção não seja a regra e onde as famílias tenham mais segurança e oportunidades. Sabrina concordou. Bonito isso. Mas, na prática, como você acha que a gente chega lá? Nicolas foi direto. Primeiro, cobrando os políticos de verdade, independente do partido. Segundo, valorizando a educação, mas sem ideologias na sala de aula. E terceiro, entendendo que ninguém vai mudar o Brasil sozinho. Cada um tem um papel nisso. A plateia aplaudiu novamente. Sabrina sorriu. Olha, eu tô achando essa entrevista muito interessante. A gente pode até discordar de algumas coisas, mas eu gosto de quem sabe o que fala. Nicolas retribuiu o sorriso. Isso é democracia, né? O problema não é discordar, é querer silenciar quem pensa diferente. A plateia reagiu com aplausos mais fortes. Nos bastidores, os produtores trocavam olhares. Diferente de outras entrevistas, onde Nicolas era tratado como radical, aqui ele mostrava inteligência e equilíbrio. Sabrina pegou a última pergunta do primeiro bloco e disse: Agora, uma curiosidade minha. Você é muito sério na política, mas fora dela, o que te faz rir? O que te faz relaxar? Nicolas riu. Sabrina, eu sou um cara normal. Gosto de estar com amigos, assistir filmes, ler bons livros. A política é importante, mas a vida não pode ser só isso. Sabrina sorriu. Isso eu concordo. A plateia riu e o clima no estúdio estava mais leve. O programa seguia sem vencedores nem perdedores. Apenas um diálogo de ideias, deixando para o público decidir com quem mais se identificava. Sabrina ajeitou-se na poltrona e sorriu para Nicolas. O clima no estúdio era leve, mas a plateia prestava atenção em cada detalhe. Ela sabia que tinha um convidado que despertava emoções fortes e queria que a conversa fluísse sem tensão, mas sem fugir dos temas importantes. Nicolas, eu queria começar te perguntando sobre um assunto que eu vejo muito na internet. Você é um cara novo, tem milhões de seguidores e, ao mesmo tempo, muita gente que te critica. Como você lida com isso? Você sente que sua imagem às vezes é distorcida? Nicolas pegou o microfone com calma e sorriu de leve. Sabrina, eu acho que qualquer pessoa pública vai ter gente que gosta e gente que não gosta. O problema hoje é que não basta discordar. Algumas pessoas querem te rotular para invalidar o que você diz. Se eu falo que sou contra algumas ideias, sou chamado de extremista. Mas quando alguém de esquerda ataca um conservador, chamam de debate saudável. A plateia reagiu com um leve murmúrio. Sabrina percebeu que Nicolas falava de forma tranquila, sem parecer agressivo, e isso fazia com que o público prestasse mais atenção. Mas você acha que a internet piorou esse clima de rótulos e brigas? Nicolas assentiu. Sim, porque hoje as redes sociais criaram bolhas. As pessoas só ouvem quem concorda com elas. Se alguém pensa diferente, em vez de debater, preferem cancelar. Mas o debate faz parte da democracia, e é por isso que eu tô aqui hoje. A plateia aplaudiu discretamente. Sabrina pegou outra pergunta. Agora eu quero falar de um tema mais polêmico. Tem gente que diz que o conservadorismo é um pensamento ultrapassado e que o Brasil precisa evoluir. Como você vê isso? Nicolas sorriu, já esperando esse tipo de questão. Sabrina, o que é evoluir? Se for tecnologia, medicina, inovação, claro que eu sou a favor. Mas quando falam que evolução significa destruir valores como família, liberdade e fé, aí eu discordo. O problema é que querem transformar tradição em atraso e bagunça em progresso. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Sabrina não quis perder o ritmo da conversa. Mas você não acha que cada pessoa pode definir o que é certo para sua própria vida? Nicolas assentiu. Claro, cada um tem o direito de viver como quiser. O problema é quando impõem uma única visão e chamam qualquer crítica de intolerância. Hoje, se um cristão diz que acredita na família tradicional, ele é atacado. Mas se alguém debocha da fé cristã, dizem que é liberdade artística. A reação da plateia foi mista. Alguns aplaudiram, outros pareciam refletir sobre a resposta. Sabrina sorriu e cruzou as pernas. Você tem resposta para tudo, né?
Mas deixa eu te perguntar. Você já mudou de opinião sobre algum tema? Nicholas riu. Claro, mudar de opinião faz parte do aprendizado. Mas mudar porque você estudou um assunto é diferente de mudar por pressão. Eu já mudei algumas visões, mas meus valores continuam os mesmos. Sabrina acenou positivamente com a cabeça. Eu gosto disso, porque muita gente acha que só existe um jeito de ver o mundo. Mas no fundo, todo mundo quer a mesma coisa, um país melhor. Nicholas concordou. Exatamente. A diferença é que alguns acham que um governo gigante vai resolver tudo, e outros, como eu, acreditam que quanto mais liberdade o povo tiver, melhor. Sabrina riu. Ai, Nicholas, a gente vai passar a noite inteira discutindo esse tema. Mas eu acho importante ter esse papo, porque muita gente hoje só escuta um lado. Nicholas sorriu. É por isso que eu aceitei estar aqui. Não importa se as pessoas concordam comigo ou não. O importante é que elas tenham acesso a diferentes visões e tirem suas próprias conclusões. A plateia aplaudiu mais forte dessa vez. Sabrina olhou para a produção, satisfeita com o rumo da conversa. A entrevista estava fluindo sem embates, mas cheia de provocações inteligentes. Nos bastidores, os produtores observavam atentos. A Globo sabia que precisava controlar o tom da entrevista, mas não conseguia evitar que Nicholas Ferreira mostrasse sua inteligência e firmeza. Sabrina pegou a próxima pergunta e sorriu. Agora eu quero falar sobre cultura e entretenimento. Você acha que a política está influenciando demais nesses setores? Nicholas ajeitou-se na cadeira, pronto para continuar a conversa. O programa estava apenas começando, e o público já percebia que essa não seria uma entrevista comum. Sabrina sorriu e se ajeitou na poltrona. A conversa estava fluindo, sem brigas, mas cheia de provocações inteligentes. Ela sabia que o público em casa estava atento, esperando respostas diretas de Nicholas Ferreira. Agora eu quero falar sobre cultura e entretenimento, Nicholas. Você acha que a política está influenciando demais nesses setores? Nicholas pegou o microfone e respondeu com tranquilidade. Sabrina, eu acho que a cultura sempre teve um papel na sociedade. O problema é quando a arte deixa de ser um espaço de expressão e passa a ser usada como ferramenta de doutrinação. Hoje, um artista que se declara conservador tem dificuldade para conseguir espaço. Mas se for progressista, é exaltado pela mídia. Isso não é liberdade cultural, é controle. A plateia reagiu de forma mista. Alguns aplaudiram, outros apenas murmuraram. Sabrina manteve o sorriso e rebateu. Mas Nicholas, a arte sempre provocou, sempre questionou a sociedade. Você não acha que a cultura deve ter esse papel? Nicholas assentiu. Claro, a arte pode questionar tudo. O problema é que hoje ela só questiona um lado. Se um artista critica a esquerda, ele é cancelado. Mas se ataca a direita, ganha prêmio. Isso não é questionamento, é militância disfarçada de arte. Sabrina cruzou as pernas e tentou outro ângulo. Mas você não acha que as pautas progressistas ajudam a dar mais voz para minorias? Muitas pessoas que antes não tinham espaço agora podem se expressar. Nicholas sorriu de leve. Sabrina, eu sou a favor de que todo mundo tenha espaço. O problema é quando querem calar quem discorda. O que eu vejo hoje é que se alguém tem uma opinião conservadora, dizem que é discurso de ódio. Mas quando alguém debocha da fé cristã ou da família tradicional, chamam de liberdade artística. Isso é liberdade ou seletividade? A plateia ficou dividida novamente. Sabrina percebeu que Nicholas não fugia de nenhum tema e decidiu mudar a abordagem. Bom, já que estamos falando de liberdade, tem uma questão importante. Você defende que as pessoas tenham o direito de falar o que quiserem. Mas você não acha que certos discursos acabam incentivando o preconceito? Nicholas pegou o microfone e respondeu com firmeza. Preconceito de verdade precisa ser combatido, mas o que acontece hoje não é isso. Inventaram o termo discurso de ódio para silenciar qualquer um que pensa diferente. Quem define o que pode ou não pode ser dito? A Globo?
O governo? Se liberdade de expressão só vale para um lado, então não é liberdade. Aplausos discretos surgiram na plateia. Sabrina manteve a calma e fez a próxima pergunta. Eu vejo que você fala muito sobre liberdade individual e contra um Estado grande. Mas tem gente que diz que sem políticas públicas, muitas pessoas ficariam desamparadas. Como você enxerga isso? Nicolas inclinou-se um pouco para a frente, mostrando interesse na pergunta. Sabrina, eu acredito que o governo deve ajudar quem realmente precisa. O problema é que, no Brasil, criaram uma cultura de dependência. Em vez de dar ferramentas para as pessoas crescerem, dão migalhas e prendem o povo no assistencialismo. A verdadeira mudança vem quando o cidadão tem liberdade para prosperar sem depender do governo. Dessa vez a plateia reagiu com mais aplausos. Sabrina sorriu percebendo que Nicolas sabia argumentar sem parecer radical. Eu gosto dessa conversa porque é um debate de ideias, e acho que muita gente em casa está refletindo sobre isso. Nicolas assentiu. E esse deveria ser o objetivo, né? O problema é que, muitas vezes, só um lado pode falar. Quem discorda já é rotulado de extremista. A plateia respondeu com uma mistura de aplausos e murmúrios. Nos bastidores, os produtores trocavam olhares. A Globo queria uma entrevista equilibrada, mas percebeu que Nicolas estava conseguindo expor seu ponto de vista de forma clara e convincente. Sabrina olhou para o relógio e percebeu que estavam chegando na reta final da entrevista. Bom, antes da gente encerrar, eu quero te fazer uma pergunta mais pessoal. Quem é o Nicolas Ferreira fora da política? Nicolas riu. Sabrina, eu sou um cara normal. Gosto de estar com amigos, ler bons livros, ver um futebol. A política é importante, mas a vida não pode ser só isso. Sabrina sorriu. Isso eu concordo. A plateia riu, e o clima no estúdio ficou mais leve. A entrevista estava chegando ao fim, sem vencedores nem perdedores. Apenas uma troca sincera de ideias, deixando o público refletir e tirar suas próprias conclusões. Sabrina olhou para Nicolas e sorriu, sentindo que a conversa tinha sido produtiva. Nicolas, acho que essa entrevista foi importante porque conseguimos conversar sem brigar. Hoje em dia parece que todo mundo só quer ganhar uma discussão, né? Nicolas assentiu. Sabrina, o problema não é discordar, é transformar qualquer opinião contrária em algo intolerável. Podemos pensar diferente e ainda assim nos respeitar. A plateia aplaudiu. Sabrina pegou o microfone e fez sua última pergunta. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem concorda e para quem discorda de você, o que diria? Nicolas sorriu. Para quem concorda comigo, eu digo para continuarem questionando e buscando conhecimento. Para quem discorda, eu digo para não terem medo de ouvir o outro lado. O debate faz parte da democracia. A plateia reagiu positivamente. Sabrina encerrou com um sorriso. Nicolas, obrigada por essa conversa. Acho que todo mundo em casa tem muito o que refletir. E o Brasil inteiro assistiu.